Após a queda da taxa Selic aqui no Brasil para 14,50, o que muda de fato para quem pensa em investir no mercado imobiliário? Primeiro a gente tem que entender como que funciona o próprio mercado imobiliário. Acho que isso é pouco falado entre as pessoas, entre os investidores, e explicar como de fato ele funciona. Muita coisa no mercado imobiliário que a gente vê hoje em dia é especulativo, e a especulação imobiliária ela faz parte, ela está dentro do jogo, assim como a especulação de ações também está no mercado da Bolsa de Valores, assim como a especulação ela está dentro de qualquer mercado de compra e venda de qualquer coisa. A gente tem a demanda de algo que faz subir o preço, se a demanda for alta, se a demanda for baixa, a tendência é que ou o preço desse produto caia, ou esse preço, a tendência é que ou o preço desse produto caia, ou então esse produto seja extinguido do seu próprio mercado. Então, de uma forma simples, eu criei esse canal para quê? Para que desmistifique essa coisa do mercado imobiliário, que é algo muito místico para algumas pessoas, né? Eu que sou um corretor de imóveis que já passei por diversos tipos de mercados e passei por 3 anos aqui ao longo desse tempo entendendo como que funcionam as nuances, mercado imobiliário no começo do ano, mercado imobiliário no final do ano, mercado imobiliário no meio da Copa, como que vai ser esse ano, mercado imobiliário em meio à eleição, que é algo novo até para mim. E a gente vai ver como que vai impactar, mas já posso te falar que, independente desse cenário econômico no Brasil e dessa polarização, não tem muita diferença. O mercado imobiliário ele continua muito aquecido. Mas, de forma objetiva, sobre a taxa Selic, o que ela impacta? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o mercado imobiliário funcionando como nuances, a taxa Selic ela afeta pouco alguns mercados. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o mercado imobiliário, sendo um mercado comum, qualquer, de oferta e demanda, onde tendo muita oferta, tem muita procura e tem muita opção e tem muito lucro, dane-se quanto que está a Selic. Isso muda pouco. Agora, o que muda de verdade é para aquele apartamento que já não tem uma velocidade de vendas que acompanha tanto, em especial apartamentos prontos. Então, por exemplo, se você é um investidor um pouco mais arrojado, tem uma carteira de imóveis muito grande, talvez você seja afetado mais por uma taxa de juros alta, porque uma taxa de juros alta significa um potencial de financiamento mais baixo ou um endividamento muito maior, o que desincentiva o banco a dar esse crédito por uma pessoa e o que desincentiva essa pessoa a buscar um crédito com esse banco. Então, basicamente, o que a gente pode esperar agora do mercado imobiliário? Agora que a taxa Selic caiu, uma pequeniníssima flexibilização ali, o mercado respondendo não à taxa de juros de 14,50, porque ela ainda assim, a gente está dentro de um dos países com um dos maiores juros reais. A gente está falando de um juros real aí que dizem ser por volta de 8 a 9%, mas a gente está dentro de um cenário onde, mesmo com esse juros real alto, o mercado ele sempre vai precificar e ele sempre vai se comportar, tanto no mercado financeiro como no mercado imobiliário, a projeção futura disso. E a projeção futura que a gente tem, apesar de gastos econômicos grandes no país e um cenário bem conturbado, que a taxa Selic caia, porque a gente tem uma taxa Selic que hoje em dia é insustentável. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a gente tem uma coisa que é muito, muito peculiar. O mercado de São Paulo, que é o mercado a qual eu atuo, ele muda muito variando de região para região. E o que eu vejo hoje dentro do mercado de São Paulo, de experiência própria de quem está lá no dia a dia? A gente tem algumas regiões coringas que muda pouquíssimo, apesar de eleição, apesar de Selic, apesar de tudo que está acontecendo, como a zona sul de São Paulo, que quase não muda nada, velocidade de venda muito parecida, e a gente tem alguns pontos específicos daqui de São Paulo que tem crescido muito a velocidade de vendas, como a região da Moca, a região ali da Penha, Zona Leste, tem crescido bastante. São Caetano do Sul, que já não é a capital de São Paulo, é uma cidade independente, só que ela está agregada aqui à grande metrópole de São Paulo, ela está agregada à região metropolitana, né, na Grande São Paulo, que a gente chama, anexo ali ao ABC, que é uma região que tem sido muito procurada devido ao aumento e à densidade populacional
aumento de preços daqui da capital e trazendo uma oferta muito mais barata ali dentro do ABC, mesmo assim a pessoa estando próxima da capital, então tem esse incentivo ali para a região do ABC em se mudar, em especial cidades como Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André, próprio São Caetano do Sul e algumas outras regiões como Osasco, que hoje já tem vendendo apartamentos a 10 mil, 11 mil, 12 mil reais o metro quadrado. E o que isso mostra? Que o mercado imobiliário de São Paulo não é uma bolha, como muitas pessoas pensavam. São Paulo ainda é uma das top 10 cidades do mundo mais seguras para se investir. E o ao redor também pega isso. A grande prova disso e de que não é uma bolha é de que o mercado ele tem respondido bem e respondido com venda, mesmo com o preço do metro quadrado superior a 10, 12 mil, em regiões que antes a gente não acreditaria essa venda de 10, 12 até 15 mil reais o metro quadrado. Como é a extensão ali da Zona Sul, a região de Santo Amaro, que cada vez mais tem crescido. Óbvio, Santo Amaro tem aquele polo ali da Chucre Zaidan, que está muito próximo, da Berrini, que está muito próximo, que puxa esse preço do metro quadrado, que já não é mais uma novidade. É algo já consolidado aqui em São Paulo. Porém, a gente vê também que regiões anexas como Osasco, São Caetano do Sul, São Bernardo, como eu comentei, vão crescer cada vez mais. É isso que você pode esperar. Agora, o que você faz para você que está com o seu dinheirinho ali, você quer aplicar em um imóvel? A lógica ela ainda não muda para que eu sempre falo no meu Instagram, que eu sempre falo em vários lugares. Se você tem uma taxa Selic alta, não vale a pena você descapitalizar. Se você não está capitalizado, vale a pena você investir porque a flexibilidade é muito grande. Com o desincentivo da pessoa de tirar o dinheiro dela que estava lá no Tesouro Selic e colocar no imóvel, como ela não tem esse incentivo, as construtoras, como a minha que eu trabalho, têm incentivos muito fortes para você investir em imóveis aportando pouco. Então é muito comum você ver um apartamento de 400 mil reais, de 350 mil reais, estúdios aqui em São Paulo, principalmente para investidores, comprando com 1% de entrada, aportando 1% no primeiro mês, ou 6% nos 6 primeiros meses. Isso dá uma possibilidade da pessoa comprar um imóvel mesmo não estando tão capitalizado, né? O que torna um investimento muito mais fácil e paga uma parcela ali de 800, 900, 1.200 reais, acaba ficando muito mais acessível do que você ter que juntar primeiro 50, 70 mil reais de entrada para poder dar no imóvel e assim adquirir. O que você necessariamente precisa se for um imóvel pronto, mas um imóvel na planta, não. Então, nesse jogo, para resumir tudo isso, toda essa articulação aqui da minha ideia, nesse jogo de Selic alta e de cenário perigoso, eleição, ganha quem tem mais paciência. Não perde dinheiro quem tem mais paciência com o mercado e sabe que ele tem a mesma característica de bolsa que você compra no melhor momento, e o melhor momento hoje é para imóveis na planta, e revende lá na frente. Ou vai alugar e vai ganhar com a rentabilidade desse imóvel. Até porque, preciso te contar que as pessoas não vão parar de morar. Todo mundo precisa comer. E todo mundo precisa de uma necessidade de moradia. Então, esse mercado, ele é o último a ser afetado, ou um dos últimos a ser afetado ali, graças a uma economia desestabilizada ou uma tensão de uma taxa Selic alta. Óbvio que afeta, mas não corrói. Então, o mercado ele ainda está seguro. Faça seu investimento. Me chama aqui se você quiser aprender a começar a investir em imóveis, aportando pouco. Mesmo que o que você tenha hoje são 5 ou 10 mil reais guardados e você quer começar a investir em imóvel para ver aquela rentabilidade crescendo e lá no futuro criar uma carteira de previdência com os seus imóveis ou mesmo fazer a estratégia mais arrojada que a gente chama do mercado imobiliário, que é a flipagem. Comprou, vendeu, né? Me chama aqui, corretor Brito da Exetec Vendas.